agora conduzida por Daniel Hittner. O bloco anterior falava de uma agenda verde, o senhor esteve agora em Belém, na cúpula da Amazônia, e é um jogo em que o Brasil pode sair ganhando muito, principalmente com a regulamentação do crédito de carbono. E sobre esse tema especificamente, Ministério da Fazenda, MIDIC, vinham trabalhando, acho que passou pelo próprio Palácio do Planalto, vinham trabalhando num projeto aqui de regulamentação do mercado de carbono. Bateu no Ministério do Meio Ambiente e ficamos com a nítida impressão de que a ministra Marina Silva colocou um pouco o pé no freio e tem uma outra visão sobre como deve ser a regulamentação desse mercado. O governo não está jogando unido nesse ponto? Estamos bem unidos, viu, Daniel? Boa pergunta sua, né? As outras também, mas porque teve um tema que a gente tratou hoje ao longo do dia. Você sabe que no Ministério das Relações Institucionais, além da relação com os governadores e prefeitos e o Congresso Nacional, a gente tem a responsabilidade de coordenar o Conselhão. E nós criamos um grupo de trabalho no Conselhão que reúne ali empresários, representantes de trabalhadores, pessoas, por exemplo, que acompanham o tema da Amazônia, pessoas que acompanham o tema da transição ecológica, por exemplo, e que nesse grupo de trabalho, Ministério do Meio Ambiente, Fazenda, Ministério da Minas e Energia, o MIDIC da Indústria e Comércio apresentaram para esse grupo de trabalho não só os eixos desse debate da transição ecológica, mas também para onde caminha a proposta do governo de regulação do mercado de carbono. E tem muita unidade nesse debate, muito consolidado, uma cooperação muito grande. Inclusive, nós estamos abrindo um processo de diálogo com esses representantes do Conselhão para fechar uma proposta legislativa. E aí eu defendo a seguinte estratégia, viu, Daniel? Nós temos já no Congresso Nacional, tanto na Câmara e no Senado, vários projetos de lei que tratam desse tema. Então, eu tenho uma postura sempre, até por ser deputado, né, licenciado, de que toda vez que tem um projeto que já está caminhando, que já tem relatores definidos, tanto na Câmara e no Senado, que a gente possa aproveitar esse esforço. No caso do Senado, no caso desse debate do crédito de carbono, nós temos a senadora Leila, aqui de Brasília, que é relatora de vários projetos, ela assume a relatoria de vários projetos, então nós já abrimos um diálogo com essa relatora para, na medida que fecharmos uma proposta legislativa do governo, nesse diálogo com os membros do Conselhão, podermos dialogar com a relatoria da senadora Leila e poder aprovar o mais rápido possível esse projeto, esse tema, tanto no Senado quanto na Câmara. Esse é um dos... Nós temos agora, né, os 5 eixos de prioridades do segundo semestre. Um dos eixos é exatamente um conjunto de legislações necessárias para que a gente possa consolidar, dar mais segurança jurídica, segurança econômica, atratividade ainda maior para os investimentos na área ambiental. O Brasil tem tudo para ser um grande protagonista internacional nesse debate da agenda de mudanças climáticas. A presença do presidente Lula, a ministra Marina, a cúpula da Amazônia agora. Nós temos tudo para atrair investimentos no país, para poder investir, porque para nós, né, o meio ambiente é um ativo para o desenvolvimento econômico, não é um problema, não é um obstáculo. Ministro, eu vou pedir licença para a Renata, eu preciso insistir nesse ponto, porque o senhor entrou no mérito da questão. Eu gostaria que o senhor entrasse no mérito da questão. Para o Brasil ser um ator internacional importante no mercado de carbono, ele precisa regular, sobretudo, a monetização. É um fator fundamental. É aí que todos os participantes do seu conselhão achavam que a questão estava resolvida. Estou falando da CNI, da CNA, das principais empresas, dos produtores rurais. Todos querem transformar o sequestro de carbono num ativo financeiro para o Brasil. A ministra do Meio Ambiente, não. O senhor conseguiu convencê-la? Não, inclusive ela participou, o Ministério do Meio Ambiente tem participado desse debate, tem concordância em relação ao conjunto das propostas e acredito que nós vamos ter um texto do governo, do conjunto do governo, definido pelo conjunto do governo, que trabalha exatamente com essa ideia de que o meio ambiente é um ativo para a atração de investimentos. O que é fundamental para que o Brasil assuma esse papel com muita força, né? Primeiro você tem uma regra estável, que dê estabilidade para quem quer investir, dê estabilidade, por exemplo, para que fundos queiram investir, para que possam existir ativos financeiros relacionados com isso, essa espécie de quem financia a floresta em pé, quem financia o esforço de descarbonização da matriz energética, quem financia, por exemplo, a recuperação de terras degradadas.
uma outra iniciativa do Conselhão, viu, William? É um grupo de trabalho sobre recuperação de terras degradadas. Apresentamos isso na cúpula da Amazônia. O Ministério da Agricultura, por exemplo, já está buscando atrair investimentos para um programa de recuperação de terras degradadas. O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário apresentaram uma proposta sobre florestas produtivas. Então, acho que tem um caminho muito positivo conjunto. Tem um debate que pode, inclusive, existir dentro do Congresso Nacional, como você faz a gestão disso. Tem um tema importante que é a certificação. Existe tanto no debate do Conselhão, o conjunto dos ministérios, uma avaliação muito importante que é fundamental que se crie um padrão de certificação. O Brasil pode ser um país que possa experimentar esse padrão de certificação que tem a ver com a nossa realidade dos ativos ambientais, de recuperação de espaços degradados, de esforços para financiar que a floresta esteja em pé. Então, acho que tem muita concordância sobre isso. Eu não vejo esse grau de divergência. Eu acho que nós temos tudo para aprovar um marco legal de crédito de carbono que dê segurança e estabilidade para quem quer investir no país. E com o meu pedido de desculpas a você, Renata, porque era uma follow-on question, por favor, é a última pergunta da entrevista. A palavra é toda tua, Renata. Ministro, queria insistir na questão do PAC, porque amanhã o noticiário vai estar voltado a ele e há muitas dúvidas sobre o programa, mas sobre a execução, sobre o futuro. O senhor falou, quando comentava do PAC, sobre corrigir eventuais erros. A minha dúvida é, esse diagnóstico foi feito a sério pelo governo? O que esse PAC vai corrigir de erro que foi cometido lá atrás? Não, acho que tem um diagnóstico muito profundo, coordenado pelo ministro Rui Costa, né, envolvendo vários ministérios, são aprendizados. Né? Por exemplo, você trazer para o novo PAC o tema da sustentabilidade, um eixo que está muito focado na ideia da transição energética, é um aprendizado, né, de reconhecer que o Brasil hoje tem um grande potencial. Para você ter uma ideia, Renata, mais de 80% dos investimentos em energia do novo PAC estão relacionados à energia, à matriz renovável, energia renovável. O Brasil, que já tem a grande maioria, né, da sua matriz energética pautada nessa matriz renovável, pode ampliar ainda mais. O Brasil pode ser um grande protagonista em energia solar, um grande protagonista em energia eólica, já é um protagonista no etanol. Então, nós podemos crescer cada vez mais. Então, ter no novo PAC um eixo específico sobre transição energética, que dialoga com o debate da transição ecológica que o ministro Fernando Haddad vem trazendo junto com a ministra Marina, junto com o vice-presidente Alckmin, dentro do governo. O debate que nós temos feito no Conselhão é um aprendizado. O outro aprendizado do novo PAC, por exemplo, é o governo federal estruturar PPPs. Né? O nosso governo federal, o primeiro e o segundo governo do presidente Lula, é o responsável pela lei das PPPs no país, né? De ter instalado esse procedimento que combina iniciativa pública e privada para investimentos. Nós apoiamos a formatação de PPPs em estados e municípios, mas não tinham experiência de PPP do governo federal. O próprio ministro Rui Costa tem dito na apresentação, na preparação do PAC, que o governo está disposto a construir PPPs federais. Né? O governo aprendeu, por exemplo, a ideia de constituir um fundo garantidor para que apoie as PPPs dos estados e municípios. Nós estamos tendo a experiência, por exemplo, do Desenrola, um programa que já nas primeiras semanas já resolveu o problema de dívidas bancárias de milhões de pessoas no país. A segunda etapa do Desenrola vai ter um fundo garantidor que vai ajudar, inclusive, a resolver problemas de dívidas não bancárias, de conta de luz, conta de água, da educação, porque você tem um fundo garantidor que garante o risco. Né? Com isso, você atrai bancos, tanto públicos quanto privados, para fazer essa renegociação das dívidas. O fundo garantidor que a gente já opera hoje, por exemplo, para garantir recursos para micro e pequena empresa. Então, esse instrumento do fundo garantidor é um instrumento fundamental, né, interessante, inovador, que outros países do mundo têm feito para alavancar investimentos privados. Então, são aprendizados importantes que o novo PAC será lançado pelo presidente Lula, pelo ministro Rui Costa amanhã, com vários ministérios participando, também incorpora novos aprendizados. Né? E uma coisa nova, como eu citei aqui também, que é buscar atrair emendas individuais, emendas de bancada dos parlamentares para agregar recursos ao novo PAC. Eu acho que também pode ser um outro aprendizado para a gente utilizar ainda melhor os recursos das emendas para programas prioritários que chegam ali na necessidade da população.
Ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, muito obrigado do WW pela sua participação, sua presença no estúdio em Brasília e nosso boa noite, ministro. Boa noite, William, Renata, Daniel, foi um prazer estar aqui com vocês. Meu boa noite também ao Daniel e à Renata. A gente vai trocar completamente de assunto depois do intervalo, pessoal. Muito obrigado também a vocês.